Shalom, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, né? Porque creio eu que tem sido dias difíceis, tem sido dias tenebrosos, mas não que o Senhor não tenha sido conosco, né? Independente da circunstância, do tempo que nós vemos passando, das dificuldades, das lutas, das provações, o Senhor Jesus, Ele é fiel, irmãos, e Ele está com cada um de nós. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você que fica no livro de Mateus, capítulo 24, vamos ler do 24 em diante, amém? Vamos fazer uma oração para começar a palavra, para começar a ler a palavra. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, é no nome da autoridade de Jesus, Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai, na tua presença. Senhor, meu Deus, te pedimos perdão e misericórdia. Deus, tenha misericórdia dos pecados, erros e falhas, Senhor. Mas eu creio, Senhor, meu Pai, que Tu sabes todas as coisas, ó Deus eterno. Aumenta, Senhor, meu Pai, a nossa fé para crer, ó Deus. A Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que a fé vem do ouvir. E do ouvir da palavra do Senhor, ó Deus eterno. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha amarrar e repreender todos os demônios que tentar tirar a concentração do teu filho, da tua filha, Pai, de escutar essa palavra, e que essa palavra, Deus, ela venha penetrar em corações, porque eu creio, Pai, que o Senhor irá falar, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos ler lá do versículo 23, então vai dizer assim, do versículo 24, desculpa. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Amém? Lá no 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Meus amados, nós vimos ali no versículo, né? 24 ali, que eles estavam no barco, só que o barco já estava distante da terra, porque o vento soprava contra eles. Ou seja, o mar ele estava agitado, o vento estava muito forte, terrível. Aleluia! E quando viram Jesus andando sobre o mar, gritaram de medo, ficaram aterrorizados, a palavra está dizendo. Irmãos, nós vemos ali então que o mar ele estava consideravelmente, né, muito agitado, e o vento muito forte. Então nós vemos que os discípulos estavam passando por essa tempestade, e o mar ele estava agitado, só que Jesus ele estava caminhando sobre o mar. Só que os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre o mar, pega essa revelação porque ela veio do céu agora. Se o mar estava agitado e Jesus estava andando sobre o mar, ou seja, Jesus está deixando claro que é Ele que tem a autoridade contra o mar, é Ele que tem a autoridade contra o vento, e é Ele que tem a autoridade contra a tempestade. Irmão, pega essa. Irmão, nisso os discípulos então estão passando por aquela tempestade, quando viram Jesus andando sobre o mar, acharam que era um fantasma. Porque a fé dos discípulos estavam desfalecida, a fé dos discípulos estavam pequena, a fé dos discípulos não estava para com o Senhor. Até então eles não criam 100% que Jesus era o Filho de Deus. Rabassuri kalamanai. Pega essa, rabachéria. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer ali no versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Até aí Pedro creu, porque ele viu Jesus ali. Irmãos, esse é o problema de muitas pessoas. Precisam ver para crer, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Jesus vai dizer ali no versículo, então, 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, ali Pedro, olhando para Jesus, começou a crer. Só que por um momento, quando a tempestade começou a assolar, Pedro ficou com medo e começou a afundar. É isso que acontece na nossa vida. Quando nós deixamos de crer no Senhor, quando nós deixamos de olhar para coisas do alto e começamos a olhar para a tempestade,
Senhor, começamos a desfalecer, começamos a afundar. E pega essa chave, irmãos. Eles vendo Jesus andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui bem clara. Quando Jesus vem andando sobre o mar, ele está mostrando a autoridade e o poder que ele carrega sobre toda a tempestade, sobre toda circunstância que nós temos passado. A palavra de Deus diz, Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu não deixei, para que a tua fé não viesse desfalecer. A vontade do Senhor nunca foi que a nossa fé desfalecesse. A vontade do Senhor nunca foi que nós olhássemos para a tempestade, mas a vontade do Senhor sempre foi que nós tivéssemos fé, que nele diz que se nós tivéssemos fé, que nem um grão do tamanho de um grão de mostarda, nós diria a esse monte, vai, e ele iria nos obedecer por conta da nossa fé. Mas não significa que a tua fé tem que estar do tamanho de um grão de mostarda, não. A tua fé, ela tem que ser maior que isso. Ali Jesus estava dando, um exemplo. Então nós vemos a palavra do Senhor ali, meus irmãos, que Jesus, ele tem o controle, ele tem o poder e a autoridade de mandar o mar calar e o mar calar, de mandar o vento cessar e o vento cessar. Então, se você está passando por tempestade, comece a crer que o Senhor está no controle, porque se você está no barco, e se Jesus está no barco com você, ele tem o poder de mandar a tempestade cessar. E essa tempestade que você está passando, tem enfrentado, ela irá cessar, porque você serve um Deus todo-poderoso, você serve um Deus que criaste os céus e a terra. Você serve um Deus, aleluia, que está mostrando a palavra, que ele caminha sobre o mar, que ele tem a autoridade sobre o vento, que ele tem a autoridade, o maior poder, o maior governo está sobre ele, sobre Jesus. O Deus que nós servimos veio do céu, deixou o seu trono, deixou a sua glória, se fez semelhante ao ser humano. Ele se despiu da sua majestade, do seu poder, da sua honra, para se fazer como homem. Ele habitou no meio dos homens, só que os homens o negaram. E esse Senhor, aleluia, que nós servimos, a qual morreu na cruz do Calvário, e no terceiro dia, ele reviveu, para mostrar que além de ele ter todo o poder, ele tem o poder sobre a morte também. Ainda que essa tempestade venha te assolar e dizer que tu vai morrer, não vai morrer, porque você serve um Deus que venceu a morte, a qual tem o poder, ele tem o poder sobre a morte, gente. Senhor Jesus venceu a morte e veio para nos dar vida e vida com abundância. Não pense que você ficará, aleluia, Jesus, nessa, que você ficará sofrendo, não. Você pode estar passando sim por uma luta, pode estar passando por um obstáculo, mas o Senhor Jesus, ele tem o poder de mandar a tempestade que você está passando cessar e o vento e o mar calar, porque ele tem essa autoridade. E nós vemos nessa palavra que a autoridade e o governo está sobre o Senhor Jesus. E quem poderá ir contra as mãos deles, forte e poderosa? Ninguém. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra, amém, em nome de Jesus. Peço que você compartilhe esse vídeo, comente, e compartilhe com aquele irmão, com aquela irmã que está passando por alguma circunstância, que está passando por alguma dificuldade, porque eu creio que o Senhor, que através dessa palavra, Deus irá falar com essa pessoa. Que o Senhor abençoe você em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus lhe abençoe e reflete nessa passagem.